Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, em qualquer lugar que você esteja no mundo, bem-vindos ao meu canal. Eu chamo Ricardo Feltrin, canal de jornalismo e entretenimento. Estou conseguindo fazer um pouco mais de entretenimento ultimamente, no meio de tantas notícias ruins, inclusive no mundo das celebridades da TV. Eu sempre lembro que você não pode fazer muita coisa, não é tão cansativo você apertar o dedinho aí no seu like, se inscrever no canal e receber sempre conteúdo exclusivo sobre vários assuntos, inclusive música. Hoje, dia 26 de julho de 2023, um dos maiores, muita gente que diz é o maior frontman da história do rock, faz 80 anos. Quem é ele? Sim, Michael Philip Jagger. Isso mesmo, faz 80 anos. Foi condecorado até como Sir pela rainha. Gente, são 80 anos de polêmica que não acaba mais, sexo que não acaba mais e rock que não acaba mais. Esse cara tem registrado no Brasil, o ECAD, Escritório Central de Arrecadação de Direitos, fez um levantamento aqui das obras dele. Tem 459 músicas registradas no Brasil, que provavelmente são as que ele tem no mundo todo, e elas já foram gravadas 3.540 vezes. Olha, bom, só Satisfaction, eu acho que eu já ouvi umas 50 versões, gente. Até em Bossa Nova. Mas o cara é uma lenda, ele merece ser lembrado. Eu vou contar algumas curiosidades aqui, né? Eles lançam o primeiro álbum em 1964. Ele conhece ali o Keith Richards numa estação de trem na Inglaterra, e aí um cara que é mais experiente e era um brilhante guitarrista também, e um cantor também, Brian Jones, convida os dois, eram moleques, eles fazem uma banda. A banda já surge mais ou menos como uma antítese dos certinhos dos Beatles, e eles começam a fazer a banda e começam a fazer sucesso. O problema, gente, que esse Brian Jones era um tremendo de um mal autoritário. Ele era agressivo, doidão, começou a dar trabalho, ao ponto de, em 1969, né, 5 anos depois que surge a banda, ele é demitido. Lembra um pouco a história do Steve Jobs, só que o Steve Jobs, bom, era mala também, mas era um gênio. O Brian Jones também era um gênio na área dele. Mas ele surge morto ali, afogado, em 1969, na piscina da casa dele, no condado de Sussex. E ficou aquela conspiração, sabe, por anos e anos, não sabia se ele foi morto, se ele morreu afogado, porque o cara usava drogas que nem um porco. Coitado do porco, ele não faz nada, né? Não usa drogas. Bom, ele usava mais droga do que porco comia lavagem. E em 1993, um cara que foi pedreiro, empreiteiro, trabalhou na mansão dele, confessou para a filha do Brian que ele tinha assassinado o pai dela por afogamento. Esse cara estava na beira da morte. Aí é fácil, né, também. Antes de morrer, você falar e fica escondendo. Mas, de qualquer forma, o Brian também era metido com bruxaria. Ele estava envolvido numa história de Aleister Crowley, que é um cara que morreu nos anos 40, que era um feiticeiro. Enfim, Mick Jagger estava com o saco cheio de tudo isso, ele passa a se tornar, a partir de 69, meio que o dono da banda. Não tinha mais ninguém ali, né? Vamos ver que tem mais outra foto dele aqui. Ele, né, e o Keith Richards, os dois. Tem vários livros, eu vou indicar aqui para vocês. Trouxe aqui 4, 5, 6, 7 livros que você pode conhecer mais sobre Mick Jagger. O que é curioso é que, quase com exceção do Charlie Watts, os outros Stones escreveram biografias, né? O Keith Richards escreveu... calma, gente, que é uns livros pesados, viu? Keith Richards escreveu esse aqui, Vida. Eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês comprarem aí na loja que eu sou parceiro. E tem esse aqui, os 2 livros, vocês não podem esquecer, esses 2 livros fazem você conhecer Mick Jagger mais do que Mick Jagger.
Por quê? O Mick Jagger nunca quis escrever uma biografia. Aí tanto insistiram, se não me engano, na editora Simon Schuster, e ele acabou escrevendo uma biografia, acho que nos anos 80, e o editor achou tão ruim, que falou: não vou lançar isso aqui, deixa para lá, não vamos fazer nada disso. E o Mick Jagger, ao contrário do Keith Richards e do Ronnie Wood, ele foi o cara que não se meteu muito com droga, não usou, né? Usou LSD, ficou doidão, tudo. Mas ele não afundou no poço como o parceiro dele, o Keith, e nem o Ronnie Wood. O negócio dele era mulher, cara. Mulher, muita mulher. Só teve uma, ele conseguia qualquer mulher que ele tinha. Eu tinha uma foto dele mais novinho aqui. Só teve na história, parece, uma mulher que recusou ele, que chamava Pamela Desbarres, que escreveu um livro. E na época que ela conhece o Mick Jagger, ela namorava o Jimmy Page e era queria ser fiel, não queria trair. E não queria trair, mas foi dormir no mesmo da mesma casa que o Mick Jagger. E aí tem a história que ela conta, que ela fica fazendo, não vou transar com ele, não vou transar com ele. E na primeira noite, ele vai para o quarto dele, ela está indo para o outro, e o Mick Jagger fala assim, Miss Pam, Miss Pam, eu estou indo dormir. Ela fala, pois não, e vira as costas e vai embora. Mas no dia seguinte não tem jeito, ela acaba transando com ele. Bom, cara, não escapou, né? Durou 24 horas a força de vontade dela. E aí ele tem 8 filhos com 5 mulheres diferentes. Um dos filhos é esse fofo aqui, o Lucas, que é o filho que ele teve com a Luciana Gimenez. Baita pai participativo, né? Só uns anos atrás, quando ele foi numa reunião de pais lá na escola do Lucas, acho que em Alphaville, gente, teve que ir até a polícia lá, né? Porque o negócio parou a Alphaville, né? E só mais um detalhe, assim, quando eles lançam em 1971 o disco, deixa eu lembrar o nome do disco, o disco foi muito bom, Stick Fingers, que tinha Brown Sugar, e a música bombou, né? Tinha mais umas duas ali que bombaram também. Então, em 72, eles querem lançar outro disco, porque daí começou a decolar mesmo a carreira e ganhar muito dinheiro. E eles vão tentar gravar um disco chamado Exile on Main Street. Eles alugam um baita estúdio, eles vão para um castelo, tudo era castelo. Vamos filmar não sei o que, vamos para um castelo, não sei onde, né? Os caras não conseguiam ficar em estúdio. E como eles iam para esses lugares, tinham que fazer toda a acústica, custava uma fortuna, eles começaram a torrar dinheiro. E o Keith Richards enfiou o pé na jaca de duas substâncias, uma marrom, brown sugar, a outra branca. Eu não vou falar o nome aqui para não ficar criando risco de tomar uma dura aqui do YouTube, mas vocês sabem, né? E ele não conseguia fazer o disco, gente. E eles desesperados, a banda inteira, todo mundo lá, e o Mick Jagger, o Keith Richards trancado no quarto. Ele descia de vez em quando completamente chapado, e o Jagger tinha uma dependência emocional e musical do Keith Richards. Tem até hoje. Porque o Keith fazia aqueles riffs, faz até hoje, maravilhosos. Acabei de ouvir um disco solo dele. O cara sei lá, é um fabricante de riffs. E foi um sufoco, foi o disco mais difícil, talvez um dos mais difíceis da história do rock. Foi um parto cesariano de vários meses. E aí, o ECAD mandou aqui, só para encerrar para vocês, deixa eu ver se tem mais alguma história curiosa, deixa eu ver o que ele fez. Mulherengo, já falei. Bom, ele briga, né? Eles brigam nos anos 80 porque o Mick Jagger queria começar a fazer seus discos solos. Eles ficam bem bravos e depois acabam retornando. E também nenhum disco solo do Mick Jagger explodiu. Talvez só uma música, Just Another Night.
se não me engano, 1983. Olha, talvez eu esteja perto disso daí. E ele também quis fazer filmes, né? Porque ele tinha um pouco de inveja do David Bowie. E é curioso porque o David Bowie conta que ele foi assistir um show quando os Stones surgem, né? Acho que ele era ainda menor de idade. E ele vai entrar nesse show e ele fica apaixonado. Vai ficar meio apaixonado em todos os sentidos. Ele encontra o Jagger e o David Bowie na cama. Mas assim, sentados, compondo, né? Mais tarde ela acha que, pelo jeito que ela viu eles ali, ela desconfiou que eles tinham tido alguma coisa. Não que isso importe. Mas o David Bowie conta que estava assistindo o show e os Beatles eram todos arrumadinhos, né? Cabelinho, franjinha, né? Tigelinha. E o Jagger, quando era moço, né? Tava todo... Deixa eu botar aqui. Tava completamente descabelado, cabeludo, não sei o quê. E um cara que estava sentado do lado do David Bowie grita para o Jagger assim: corte seu cabelo aí. E o Jagger fala tipo assim: para quê? Para ficar com um cara de bobão igual a sua? E o David Bowie fala que nessa hora ele se apaixonou pelo Jagger. Mais tarde o Jagger vê o sucesso que o David Bowie faz no cinema e tenta também fazer. Mas no cinema não deu certo. Tá bom, gente? Hoje, 26 de julho de 2023, um pouco de história do rock para vocês. Deixa eu mostrar alguns livros. Tem esse do Philip Norman, maravilhoso. Eu vou colocar todos os links aqui embaixo, tá? Philip Norman. Gente, eu peguei só alguns aqui, devo ter umas 15 biografias do Mick Jagger, cara, tem tudo que vocês imaginarem, tem até gente que nunca entrevistou ele, brasileiros que fazem, ó, Under the Thumb, maravilhoso, do Bill German, esse daqui também, da editora La Russe, esse é o mais legalzinho, porque ele é sucinto. Acho que não deve ter na história do rock nenhum artista que tem tantos livros escritos sobre ele. Esse aqui, ó, uma não autorizada, é raro, raríssimo também. E aí tem essas histórias aí, o Keith Richards, que conta aí o quanta dependência ele tinha, e o Ronnie Wood, que eu já mostrei, que esse daqui, gente, esse livro é uma paulada, cara, porque o Ronnie Wood fica viciado em crack e ele não consegue mais tocar. E o Keith Richards e o Mick Jagger amavam ele. E ele conta no livro que um dia ele está quebrado, não tem mais dinheiro, ele está vendendo pintura. Aliás, eu adoro as pinturas dele. Ele está vendendo pintura para sobreviver. E os Stones tentam tirar ele do vício e oferecem, na época, acho que foi 5 milhões de dólares para ele parar de usar o que ele estava usando. Crack, gente, ele afundou mesmo. Mas se ele aceitasse o dinheiro, tinha que parar, né? Senão ia tomar uma multa monstruosa. Pois ele não parou, ficou mais um tempo, não pagou nenhuma multa e está aí vivo até hoje, tem problemas de saúde, mas que dure bastante aqui. Então é isso, gente. Hoje eu vim trazer um pouco de cultura do rock, coisa que eu amo. Vejam aqui, o que não falta é livro de música. Então, feliz aniversário. Geralmente a gente vem falar assim, quando morre a pessoa, e é ótimo ter um artista desse tamanho, né, na história do rock, para a gente comemorar os 80 anos dele, tá bom? Eu sou Ricardo Feltrin, se você gostar desse canal, tem muito mais conteúdo aqui nesse canal, sabe, de outras coisas, tem mais música. E é isso, gente. Muito obrigado e até breve.